O objetivo desta intervenção é caracterizar as personagens dramáticas femininas no teatro de Ângela de Azevedo, escritora barroca portuguesa que compôs três comédias em língua castelhana. O estudo exaustivo das personagens dramáticas de Azevedo, que faz parte da minha tese de doutoramento apresentada em 2023, permitiu-me verificar que respondem nas suas funções e traços básicos de caracterização aos códigos essenciais da chamada Comédia Nova espanhola, ou seja, o modelo cultivado por Lope de Vega, Calderón de la Barca. Contudo, é possível observar nesta escritora, como noutras autoras contemporâneas, uma propensão a utilizar essas mesmas ferramentas, esses códigos partilhados, para refletir sobre aspectos especificamente relacionados com a experiência feminina no seu contexto, que é o que pretendo ilustrar nesta intervenção. Antes de começar, vale a pena dizer algumas palavras sobre a Ângela de Azevedo, a jeito de enquadramento. Tradicionalmente, pensava-se que fora uma dama de companhia da rainha Isabel de Borbón, a primeira esposa de Filipe IV da Espanha. Portanto, esta escritora de origem português teria vivido em Madrid na primeira metade do século XVII. No entanto, as recentes descobertas de Serena Provenzano contradizem estes dados e sugerem que Azevedo nasceu realmente entre 1660 e 1670, em Paredes da Beira, em Lamego, no norte de Portugal, e continuou a residir na mesma área até a sua morte depois de 1707. Portanto, ela nunca teria deixado Portugal e não teria tido nenhuma ligação com a corte de Madrid, o que não impede que escrevesse em espanhol. Como sabem, na altura, o uso do castelhano como língua literária era muito frequente entre a intelectualidade portuguesa. Três peças desta autora são atualmente conservadas. El Muerto Disimulado, que é uma típica comédia urbana de amores emaranhados. La Margarita del Tajo, que dio nombre a Santarém, comedia hagiográfica. Y Dicha y Desdicha del Juego y Devoción de la Virgen, también comedia urbana, mas misturada con numerosos elementos religiosos y de tradição mariana. As personagens femininas que povoam estas peças apresentam os traços prototípicos do gênero da comédia nova. Ou seja, encontramos belas damas que perseguem um amor verdadeiro, muitas vezes contra os desejos do pai, criadas que atuam como fiéis confidentes das suas senhoras, uma futura santa que é um modelo de virtude e devoção. Noutras palavras, Ângela de Azevedo não quebra os moldes que partilha com outros escritores barrocos, homens e mulheres, mas, como fazem também outras autoras da época, inclui nas suas obras preocupações e pontos de vista que podem considerar-se intimamente ligados à sua condição de mulher no contexto do século XVII. As personagens femininas que povoam as peças de Azevedo, como diz, é notável que são sempre muito positivas, em contraste com as personagens masculinas, que são com frequência questionáveis ou mesmo malignas. Assim, uma das heroínas de Dicha y Desdicha del Juego, Violante, revela-se extraordinariamente fiel ao seu namorado. Tanto assim que o próprio demônio que intervém também na peça reconhece que não conseguiu tentá-la aceitar outro amor, porque, em chegando a querer, nenhum demônio divierte a mulher. Desta forma, o clichê da inconstância feminina, tão frequente na cultura popular e na literatura, é desmentido. A firmeza de Violante contrasta com a fraqueza das personagens masculinas que são manipuladas eficazmente pelo demônio.
A outra dama protagonista de Dicha Desdicha del Juego, a piedosa Maria de Azevedo, que, atenção, partilha o nome da Virgem e o apelido de dramaturga, apresenta-se ainda mais irrepreensível. É uma jovem excepcionalmente recatada que passa o seu tempo na igreja e se recusa a falar com qualquer homem. Nesse sentido, cumpre perfeitamente o rígido código de conduta a que estão sujeitas as mulheres do teatro barroco. Dona Maria provém de uma família nobre, mas empobrecida pelo vício do jogo do seu falecido pai. Desprovida de dote, não lhe é possível nem se casar, nem entrar num convento. Portanto, a virtuosa jovem não consegue alcançar nenhuma das posições moralmente aceitáveis para uma mulher do seu tempo e torna-se um estorvo para o seu irmão Felizardo, que a descreve como discreta, hermosa y con esto, tan pobre que es en el mundo, para la honra un tropiezo. A situação agrava-se ainda mais quando Felizardo toma uma decisão extrema. Aposta a irmã nas cartas, como se ela fosse sua propriedade, traindo gravemente seu papel convencional de guardião da honra da família. O jogo é ganho por outra personagem, Dom Fadrique, que parte para a casa de Maria com a intenção de a violar. Desta forma, a protagonista está prestes a ser violentada sexualmente na sua própria casa, ou seja, no espaço supostamente seguro onde as senhoras da comédia barroca se deviam confinar precisamente para proteger a sua castidade. Na peça de Azevedo, o crime é ainda maior porque, ao entrar em casa de Maria, Fadrique encontra não na cama, mas no oratório. Exausta de tanto rezar, a jovem adormeceu aos pés do altar. Assim, a dramaturga utiliza todos os meios à sua disposição para sublinhar o caráter sacrílego do crime e a inocência da protagonista. Ao mesmo tempo, Fadrique reconhece que a sua motivação para atacar Maria não é tanto o desejo sexual como o ódio que sente pelo seu irmão Felizardo. É vingança tirana mais que apetito el logro de sua irmã. Portanto, Maria é vítima da depravação moral dos dois protagonistas masculinos, seu próprio irmão, que ofendeu, e Dom Fadrique, que está pronto a violá-la. Contudo, a agressão não é consumada graças a uma intervenção divina que, atenção, assume uma forma feminina. A Virgem Maria inspira a protagonista a defender a sua castidade em voz alta, mesmo sem acordar, e Dom Fadrique, impressionado, arrepende-se da sua intenção. A dama, guiada pela Virgem, dirige-se assim ao agressor. Suspenda que esta traición, no ejecutes tu malicia. Mira que está la justicia contra ti y más la razón. Si de mi hermano el error me ha jugado, burla ha sido, que nadie es cierto ha tenido dominio sobre el honor. Noutras palavras, se Fadrique acredita ter ganhado Felizardo os direitos sobre o corpo e a honra da irmã, foi enganado, porque o seu rival apostou o que não era seu. Num mundo em que a tutela das mulheres pertence aos homens da família e em que as raparigas são muitas vezes vistas mais como depositárias da honra masculina do que como seres humanos autônomos, é uma intervenção muito significativa. O tema da violência contra as mulheres é também explorado por Azevedo em La Margarita del Tajo. A peça baseia-se na lenda hagiográfica de Santa Irene ou Santa Iria. Trata-se de uma freira muito virtuosa que rejeita a tentativa de sedução de um cavaleiro, Britaldo, que só aceita a sua recusa como uma condição. Que ningún otro lograra lo que no puedo, pues fuera de celos aquesta llaga, peor que la del amor. Porém, esta promessa é aparentemente quebrada pela intervenção de um novo antagonista, o monge Remígio, mestre espiritual de Irene, que também a tenta seduzir. Quando ele o rejeita, o monge retalia, fazendo-o beber uma poção que lhe provoca sintomas idênticos aos da gravidez,
causando a sua desonra e expulsão do convento. Embora Irene não seja violentada sexualmente no sentido literal, é evidente que, do ponto de vista simbólico, este envenenamento assemelha-se muito a uma violação, como já tem observado Teresa Scott Soufas. Suposta gravidez chega a ouvidos de Britaldo, que, movido pelo ciúme, injuria Irene e todas as mulheres e manda matar a freira, provocando o seu martírio. Deste modo, os ataques que Santa Irene recebe na sua fé cristã confundem-se com os que a afetam como mulher. Os seus inimigos tentam, ao mesmo tempo, fazê-la quebrar os seus votos religiosos e tirar-lhe a honra. Esta relação já se verificava na lenda hagiográfica que inspirou a comédia e não é rara nas histórias de santidade de mulheres. Nesse sentido, a Margarita del Tajo não é necessariamente original. Contudo, a dramaturga introduz algumas novidades interessantes. Por exemplo, nas várias versões do Flo Santorum, Britaldo é um moço ainda solteiro, mas em La Margarita del Tajo é um homem casado. Este facto não só agrava as suas transgressões, como também acrescenta uma nova personagem feminina, Rosimunda, a mulher de Britaldo, que é inteiramente invenção de Azevedo. Inicialmente, Rosimunda acusa Irene de ter seduzido o marido, mas rapidamente percebe que o único culpado é o próprio Britaldo, e surge assim uma inesperada amizade entre as duas mulheres. Quando depois de se abraçarem, Irene pergunta a Rosimunda: ¿Conservaréis el rigor de los celos contra mí? Ela responde resolutamente: não, contra Britaldo sim. Oferece-se assim uma poderosa cena de solidariedade entre as protagonistas femininas, tanto mais significativa se considerarmos que a amizade entre mulheres não era um tema muito comum nos textos de autoria masculina da época, mas tinha alguma relevância na produção de escritoras. Por outro lado, nas comédias de Azevedo também encontramos personagens femininas de classe baixa. É o caso das criadas que acompanham as protagonistas das suas três peças. Um facto comum a todo o teatro barroco em espanhol é que os serventes, enquanto personagens cômicas e de origem humilde, são em geral quem exprimem, de forma aparentemente inócua, certas reflexões que poderiam tornar-se comprometedoras ou indecorosas na boca da nobreza. No caso de Ângela de Azevedo, atribui-se especial importância às criadas como porta-vozes de certas reivindicações que afetam especificamente as mulheres, embora sempre as das classes altas. Nesse sentido, um dos exemplos mais explícitos de denúncia social nas comédias da autora tem como porta-voz a criada Belisa, que em Dicha y Desdicha del Juego critica reiteradamente o encarceramento sofrido pelas mulheres perante o abuso da autoridade paterna. Assim que Dom Núño, o pai de Violante, sai de casa, a criada expresa a sua alegria, dizendo à senhora: dicha ha sido soberana ofrecerse esta ocasión para que sin opresión lograses una mañana. Violante, apesar de concordar com ela no seu íntimo, mostra-se reticente em criticar o pai, embora este se revele uma personagem muito negativa ao longo da peça. Contudo, Belisa insiste. Si tú dices que estás bien, yo no estoy sino muy mal. Si yo quiero reír, no río. No puedo, si quiero holgarme, por mucho atemorizarme, su semblante, que es sombrío. Él juzga por devaneos las músicas y las danzas, porque abomina las chanzas, aborrece galanteos. En llegando a una ventana, una mujer la censura, diciendo que no es cordura, y la acusa de liviana. ¿Vióse más prolijidad? ¿Hay mayor encerramiento? En un cartujo convento no habrá menos libertad. Por outro lado, os serventes do teatro barroco são de grande importância no estudo da metateatralidade,
para a qual Ângela de Azevedo revela uma especial inclinação. É comum os criados e as criadas enaltecerem as virtudes da comédia, procedimento também frequente noutros dramaturgos contemporâneos, como Calderón de la Barca, mas especialmente interessante no caso de uma escritora que, por ser mulher, tem de fazer um esforço especial para se afirmar como autora num contexto muitas vezes hostil. Centrando-nos nas personagens femininas, podemos citar, entre muitas outras, a seguinte passagem de El Muerto Dissimulado, em que a criada Doroteia desafia o público a tentar adivinhar o rumo que vai tomar a trama. Refere também o tempo, 1 hora e meia, que duraria a representação. Diz: ¿Qué intenta Jacinta hacer? Yo apuesto que en 1 hora y media nadie, según lo imagino, ha de dar en el camino que lleva a esta comédia. Mais raramente, as personagens de alta estirpe podem também fazer intervenções semelhantes. Por exemplo, uma das damas desta mesma peça exclama: ¿Vieronse lances más raros? ¿En qué comedias se han visto más extrañas novedades ni enredos más excesivos? Por último, convém também chamar a atenção para os seguintes versos, proferidos por outra das senhoras, Jacinta, de El Muerto Disimulado. Con esto nos despedimos, si el saudoso, yo más saudosa, que es cierto que a quien se queda, más las saudades ahogan. No repares en la frase, que de ausencia este síntoma solamente se declara quando em português se nombra. Desta forma, a senhora implora à sua criada com quem está a falar que não lhe censure o uso do lucismo saudoso ou saudade, pois considera a única palavra adequada para exprimir com justeza os seus sentimentos. Sobre a utilização de lucismos por escritores portugueses que escrevem em espanhol, García Martín questiona, traduz, se é possível atribuir a estes traços linguísticos uma função identitária que remeta para uma identidade étnica e de grupo, ou seja, se auto-reivindica como portuguesa, mesmo quando usa uma língua sentida como alheia. Esta interpretação seria muito coerente no caso de Ângela de Azevedo, que se orgulha repetidamente da sua origem portuguesa nos seus textos. Adicionalmente, tendo em conta que a estreia del Muerto Dissimulado deve ter acontecido quase de certeza em Portugal, podemos imaginar que o público receberia as palavras de Jacinta com simpatia e uma certa cumplicidade. Para concluir, vale a pena repetir que as personagens concebidas por Azevedo e, em geral, pelas dramaturgas do Barroco que escreveram em castelhano, não são, na sua essência, diferentes das imaginadas pelos homens contemporâneos. Contudo, deve ter-se em conta que estas escritoras foram sujeitos históricos com uma experiência muito diferente em certos aspectos da dos seus homólogos masculinos e, consequentemente, os seus textos refletem muitas vezes preocupações, perspectivas ou sutilezas que têm de ser entendidas à luz da realidade específica das mulheres letradas do seu tempo. Além disso, verificou-se como Ângela de Azevedo recorre à metateatralidade para defender a qualidade e a originalidade dos seus escritos, ao tempo que reivindica a sua cultura portuguesa e faz um uso consciente do lucismo como uma função identitária. Bom, aqui podem ver a lista de obras citadas na minha intervenção e isso é tudo. Muito obrigada.